Para atualizar as notícias do dia, está hoje, como sempre, em estúdio às quintas-feiras, Duarte Caldas, analista da AG Markets. Duarte, muito bom dia. Vamos começar naturalmente por aquela que é a notícia do dia, o índice PMI na Europa a cair, contrariamente ao que era esperado em março, acaba por ser um reflexo também daquilo que muitos receiam, que é o facto da economia da zona euro vai mesmo entrar em recessão este ano, contrariamente ao que Bruxelas dizia, que iria ser uma passagem muito ligeira por esta tendência. Quer dizer, neste trimestre sempre se antecipou que os PMIs fossem fracos. Só para dar aqui uma pequena introdução, o PMI é uma sondagem que é feita a diretores de compra, Purchasing Managers, portanto é uma sondagem à economia real a centenas de empresas. E essencialmente é um índice que tem uma barreira, que é a barreira de 50, que separa contração de expansão. E é um índice que é conhecido para a indústria, para os serviços e depois um índice compósito que acaba por englobar indústria e serviços. E aqui o que aconteceu na Europa foi, eu diria, surpreendente, porque, sobretudo, nós hoje tivemos a divulgação dos dados dos PMIs para a França, para a Alemanha e para a zona euro como um todo. E, portanto, aquilo que verificámos foi uma contração em todos os níveis, que não só na indústria, mas também nos serviços, e não só na zona, portanto, não só na periferia, por assim dizer, mas também na Europa do centro, portanto, França e Alemanha, que supostamente nos mais fortes deste grupo europeu. E que estavam a mostrar mais resiliência, enfim, e estavam de facto, e a Alemanha sobretudo, estava a ter uma performance, eu diria, algo surpreendente, porque de facto não estava a sentir muito o abrandamento do crescimento económico e da atividade económica no resto da Europa. E portanto, aquilo que verificámos foi uma contração, eu diria, algo preocupante, porque não só não se esperava uma contração, como se esperava uma ligeira recuperação. Os PMI estavam ali nos 49, que é consistente com uma contração do produto na casa dos 0,1%, portanto, no trimestre, e esperava-se uma recuperação para cerca de 49 e muito, portanto, quase 50, e no PMI Compósito, portanto, no global. E aquilo que verificámos foi o oposto. Já está na casa dos 48 pontos, portanto, 48,7, e que de facto é preocupante e é consistente, talvez, com uma contração. Vai ser muito importante vermos depois como é que correm a questão da produção industrial, etc, mas eu julgo que vamos ter um crescimento neste primeiro trimestre da zona euro ou um crescimento negativo na casa dos 0,2%. Olhando não apenas, Duarte, para o valor o valor em que está atualmente o índice PMI, nos 48,7, mas mais do que isso, porque a verdade é que antes já estava no tal movimento de contração, abaixo dos 50 pontos, mas a verdade, o que importa também aqui analisar é que a tendência está contrária àquela que era esperada pelos líderes europeus, ou seja, não só se agravou esta contração, como os líderes europeus pensaram uma coisa e afinal acabou por sair outra. Reflexo, por exemplo, e falaste aqui da Alemanha, a própria Alemanha está a sofrer aquilo que muitos diriam que ia acontecer, apesar deste desempenho muito positivo, que é a crise nos periféricos que são clientes da Alemanha, vai acabar por atingir a maior economia europeia. Não, sem dúvida. E a Alemanha, que estava a mostrar, como eu estava a dizer há pouco, de facto, a resistir a este abrandamento económico, agora era uma questão de tempo. Este mês parece finalmente começar a ter sentido, e particularmente, eu não referi isto há bocado, no setor da indústria. Portanto, a indústria, esperava-se uma recuperação para cima de 50, portanto, aliás, nem era para cima de 50, era para mais, era para 51 e qualquer coisa, estava a 50, portanto estava em zona de expansão e passou para 48,8, se não me quero enganar, mas julgo que foi 48,8. Portanto, acaba por ser, de facto, o setor da indústria alemão passou de um território de expansão para território de contração. E eu julgo que isto é consistente com a ideia que nós temos e que eu tenho vindo também a dizer, que é o Banco Central Europeu talvez ter que descer taxas numa das próximas reuniões
porque de facto não estamos a assistir a uma manutenção da atividade económica, mas sim a um abrandamento, apesar do nível já muito baixo das taxas de juros. Também acaba por ser uma política um pouco fora do contexto daquilo que Mário Draghi tinha em mente nesta altura. Eu julgo que o BCE desejaria manter as taxas de juros a 1%, mas parece-me que vai ser muito complicado. Enfim, e sobre isto também gostava de dizer outra coisa, que é, não é só a questão do abrandamento económico que eu julgo que vamos sentir daqui para a frente, porque parece-me algo inevitável. Todas as medidas de austeridade iriam ter que surtir efeito e, de facto, as pessoas e o consumo interno iria ter que abrandar, porque as pessoas, de facto, estão mais preocupadas com a conjuntura e nota-se, mesmo em sondagens à economia real, etc., com certeza que a confiança dos consumidores recuperou muito por via da recuperação dos índices acionistas, porque isso dá mais confiança às pessoas, mas a verdade é que em termos de consumo não temos tido grandes notícias, ou notícias nada simpáticas, por assim dizer. Portanto, eu tenho assistido a alguns economistas dizerem que estas medidas de estímulo do Banco Central Europeu, sobretudo as LTROs, toda esta injeção de liquidez, tem que se começar a ver eventualmente quando é que vamos começar a sair ou a retirar esta liquidez que foi injetada agora no sistema. Eu julgo que ainda estamos muito longe de que isso venha a acontecer. Eu julgo que não só estamos muito longe, como o Banco Central, ainda vamos novamente voltar a ter episódios de dívida soberana, e julgo que a novela de dívida soberana não terá ficado por aqui, e portanto, isso aliado ao abrandamento do crescimento económico fará com que o Banco Central Europeu se veja obrigado ainda a descer mais taxas, do meu ponto de vista. Duarte, olhando para o outro gigante um pouco acima de algumas destas economias europeias, também as estimativas do HSBC para a atividade industrial da China são piores do que o esperado. É uma crise transversal. A China tem o próprio PMI, que é divulgado pelo Instituto de Estatísticas, portanto, do Governo. No entanto, o HSBC tem o Flash PMI, que acaba por ser o primeiro indicador que é conhecido para o mês da atividade económica na China. E aqui nós tivemos o PMI do HSBC a cair para 48,1. Portanto, nós há uma semana, para dar aqui algum contexto, o Sr. Wen Jiabao tinha acabado por vir dizer que a economia chinesa iria crescer a um ritmo de 7,5%, quando nos últimos 8 anos tinha crescido sempre acima de 8%. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de um abrandamento significativo da economia chinesa. Temos tido outras notícias paralelas a esta, nomeadamente da BHP Billiton, que veio anunciar que as importações de ferro por parte da China poderiam passar somente para um dígito, portanto, para baixo de 10%, não é? Portanto, tudo isto leva a crer, não só a nível das importações, mas também a nível do mercado imobiliário. Tivemos informações que os níveis dos preços do mercado imobiliário caíram cerca de 20% em comparação em fevereiro com fevereiro do ano passado. Portanto, a economia chinesa está a abrandar. Não me parece que vai ser um abrandamento muito agressivo, que de facto vá assustar os mercados e que de facto seja penalizador. Mas ainda assim a confirmar-se, esta será a quinta queda consecutiva, claro, que é um dado a ter em conta. Exatamente, é a quinta queda do PMI. Isto não só é a quinta queda, como está abaixo de 50, portanto está em território de contração. Está já muito próximo dos 47, até 48,1, segundo as estimativas do HSBC. Território de contração e, portanto, eu parece-me que, tendo em conta aquilo que se passa no mundo, a Europa, com a performance muito pobre que está a apresentar em termos de crescimento económico e a sentir o impacto de todas as medidas de austeridade. A própria China a abrandar os níveis de crescimento económico e os emergentes vão ter que lidar, emergentes, portanto, sobretudo Ásia, Brasil, Índia, etc., vão ter que lidar com um aumento de commodities, sobretudo energia e alimentação, que à partida não vai dar margem de manobra em termos inflacionários para assistirmos a estímulos de crescimento através de descidas de taxas de juros. E, portanto, toda esta conjuntura parece-me fazer com que os Estados Unidos só por si não consigam fazer com que a economia mundial vá crescer a níveis simpáticos que justifiquem, de facto, que o mercado acionista continue a apresentar esta performance espetacular que tem apresentado nos últimos meses. Duarte, olhando rapidamente ainda para o continente asiático, há hoje uma notícia que dá conta que
poderá estar o Nomura, poderá estar, ou um dos traders do Nomura, poderá estar de alguma forma envolvido num processo de inside trading que parece que a confirmar-se e tudo indica que terá sido, este trader terá sido, digamos, o informador de uma venda antecipada de ações de uma energética japonesa, mas poderá de alguma forma este caso prejudicar o maior banco de investimentos japonês? Eu acho que não, sobretudo porque o caso que se passou, e pelo que eu percebi, essencialmente houve um trader no Nomura que teve informações de que iria haver uma venda ou uma oferta por outra empresa e passou essas informações, enfim, com certeza que isso é ilegal, não o pode fazer, se é informação privilegiada não o pode fazer. Mas a verdade é que o terá feito e essa outra pessoa então é que tirou partido da informação, que é, enfim, o Sr. Chuo Mitsui, o Sr. Chuo da Mitsui Asset Trust, portanto é uma unidade do Sumitomo Mitsui Trust Holdings, enfim, e tirou partido desta informação de uma empresa que se chama Impex Corp, portanto, à partida, enfim, terá uma multa, eu por aquilo que percebi será uma multa de cerca de 50 mil ienes, mas julgo que não será uma informação ou um acontecimento que justifique, de grande relevo, enfim, uma penalização grande, ou eu diria que seja, enfim, muito penalizadora para um banco como é o Nomura. O Wall Street Journal revela hoje também algo que aconteceu supostamente em fevereiro, mas que só hoje é que foi conhecido. O Deutsche Bank terá alterado o estatuto legal da sua sucursal norte-americana Taunus. A questão que se coloca é porquê? O que é que levou a esta mudança? Bem, os Estados Unidos vão introduzir uma nova legislação, aliás, uma legislação que teve na gaveta durante muito tempo, desde a crise do subprime, e que visa, sobretudo, proteger a economia norte-americana de eventuais, enfim, disparates que sejam cometidos ou responsabilidades que unidades de bancos europeus, mas nos Estados Unidos, possam cometer. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que esta legislação obrigaria, em princípio, portanto, a legislação acabava por abranger aquilo que se chama de Bank Holding Companies. E, portanto, estas Bank Holding Companies, que são, portanto, holdings que detêm bancos, neste caso, esta holding chama-se Taunus, que detém o braço, enfim, uma subsidiária do Deutsche Bank nos Estados Unidos. E que é uma grande instituição. Portanto, esta instituição tem cerca de 354 mil milhões de dólares de ativos e onde trabalham 8.652 pessoas. Portanto, é uma grande instituição. E aquilo que o Deutsche Bank basicamente foi tentar alterar o estatuto legal desta subsidiária no sentido de não ter que respeitar os rácios de capital que estavam a ser impostos pelo regulador, porque o que esta legislação vem fazer, ou vinha fazer, é que não só os bancos norte-americanos, que são norte-americanos, têm que respeitar estes rácios de reservas de capital, como também as subsidiárias de bancos europeus que estão nos Estados Unidos. E portanto, o Deutsche Bank, ao fazer isso, é bem capaz de se ter livrado de um reforço de capital na casa dos 20 bilhões de dólares, portanto, dos 20 mil milhões de dólares, que é muito dinheiro. E, à partida, aquilo que parece foi que isto terá sido aceito pelo regulador. Aquilo que, à partida, agora terá que ser feito será a própria Fed, e resta saber, porque serão os próximos desenvolvimentos, como é que se pode eventualmente contrariar isso, porque a verdade é que uma instituição com esta magnitude faz todo o sentido que respeite os mesmos rácios de capital que os próprios bancos norte-americanos, porque não se sabe se, na eventualidade de acontecer qualquer coisa e de haver necessidade de capital para uma operação, enfim, seja por que razão for, não se sabe se o Deutsche Bank eventualmente depois injetaria o capital necessário
para reforçar o capital da sua subsidiária norte-americana, e é isso que preocupa o regulador norte-americano. Portanto, toda esta questão do Dodd-Frank Act, portanto, esta legislação ainda vai dar muito que falar, porque o Deutsche Bank não é certamente o único banco que procedeu a esta alteração legal das subsidiárias norte-americanas. Duarte, muito obrigado, como obrigado. sempre, pelos teus esclarecimentos.